TC News. Seu resultado é nossa marca. A gente teve uma piora do cenário agora há pouco, como o Léo anteriormente mesmo destacou, o viés, né, de aversão ao risco acabou se acentuando. E hoje a gente teve o PCI com um núcleo levemente acima do consenso, já a renda pessoal subiu e os gastos caíram. A confiança do consumidor, que saiu agora há pouco, ficou abaixo do esperado. Tudo isso mostra um aumento das incertezas e a gente tem o dia 2 de abril chegando, tá bem próximo. Eu queria saber qual que é a sua análise para Estados Unidos e também a sua projeção para a partir dessa data. Veja, Camila, em finanças e economia, risco a gente sabe operar. Nós sabemos trabalhar com risco, desvio padrão, etc., volca, o que quer que seja. Agora, incerteza prejudica a decisão dos consumidores, prejudica a decisão dos empresários. Então, por isso que quando Trump, coisa de umas 2, 3 semanas atrás, falou, talvez a gente entre em recessão. Não está mostrando nenhum sinal disso. Mas como você bem colocou, a confiança do consumidor está caindo e até do empresário, do investidor deve estar caindo e o DXY recuando, porque, veja, se você coloca uma tarifa de 25% e não muda mais, eu sei fazer um cenário, eu sei fazer um business plan em cima disso. Agora, você coloca 25%, depois fala que tira, depois fala que vai postergar por 30 dias, e aí coloca a tarifa do aço e do alumínio para 25%, profanando aqueles 30 dias que você falou que ia adiantar. Agora chega dia 2 de abril, vai entrar numa roda de negociação. Não sabemos que cenário esperar em relação a essa guerra tarifária. Então, os Estados Unidos estão absolutamente em compasso de espera. Vamos ver o que vai dar e aquela coisa, você indo e voltando prejudica o teu business plan. Isso daí é um cenário que assusta um pouco. E o Trump ele tem uma pegada muito mais mercantilista. Parece que, óbvio, é o cara bilionário, é o presidente da maior potência do mundo, etc., tal. Mas tem um conceito, de certa maneira, um pouco errado de macroeconomia. Por quê? Na minha humilde opinião, errado de macroeconomia. Não são as tarifas que vai te ajudar a balancear as tuas contas externas. Por quê? Primeiro, que se você coloca tarifa, você está importando inflação. Você está importando inflação, no final das contas, o preço acaba subindo e o Fed demora para reduzir a taxa de juros. Estavam já 2 quedas de taxa de juros, 2 de 0,25, provavelmente vai ser uma só, porque vamos ver o que vai acontecer no dia 2 de abril, mas a guerra vai ser boa, vai ser interessante, vai ser uma mistura de incerteza enorme e como os países vão reclamar com isso. Aliás, tem muita coisa falando, vamos entrar na OMC. Não vai adiantar nada entrar na Organização Mundial do Comércio como o Lula está falando. Não vai ser por aí que a gente vai renegociar. Veja, temos que ser pragmáticos, mas por que eu estava falando que Trump erra? Veja, quando você tem um déficit nas contas externas, isso é uma identidade macroeconômica. Déficit em conta externa significa que o país está poupando pouco. Se o governo for aumentar o déficit fiscal, que inclusive saiu o relatório da Fitch, se eu não me engano aqui, falando que deve aumentar, e os investimentos privados também devem aumentar, como ele está preconizando, significa que a poupança privada e a poupança pública vão cair. Se a poupança privada e a poupança pública cair num cenário onde você está com o PIB potencial já batendo, com o nível de desemprego de 4,1, isso se traduz em maior déficit nas contas externas. Talvez você não queira fazer déficit com os Estados, com a China ou com outro país, mas com o Vietnã certamente você vai fazer, ou com o Camboja, ou com a Malásia, etc. Como aconteceu no Trump 1.0. Mas vamos aguardar 2 de abril, mas eu não acho que no dia 2 de abril nós vamos ainda já ter um cenário de certeza, ou pelo menos de risco. Eu acho que ainda vai ser um cenário de incerteza, ele vai colocar as tarifas, vamos ver como os países reagem, dependendo de como os países reagem, ele pode recuar ou pode até aumentar a dose da tarifa que ele vai colocar. Camila. TC News. Seu resultado é nossa marca.